6h23. Daremos início à 11ª reunião ordinária da Comissão Especial de Estudos do Orçamento Impositivo. Neste momento, irei fazer a chamada das senhoras e dos senhores vereadores. Vereadora Marcela Trópia. Presente. Vereador professor Claudinei Dulim. Presente, senhor presidente. Bom dia. Muito obrigado e bom dia. Eu também presente, com a presença de 3 vereadores desta comissão, titulares dessa comissão, daremos início aos nossos trabalhos. Ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação das atas das reuniões 7ª, 8ª e 9ª, visto não ter havido impugnação dessas nos termos regimentais. Item 2, reunião com convidados. Finalidade, discutir com representantes de órgãos de controle e pesquisadores detalhes sobre o processo de destinação das emendas parlamentares. Requerimento de comissão 1310/2022, vinculado a requerimento 52/2022. Autoria, vereadora Marcela Trópia. Convidados: Leonardo de Araújo Ferraz, controlador-geral do município. Por favor, a gente convida para ocupar um lugar aqui na bancada. Foram convidados também Jarba Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Também o Promotor de Justiça Leonardo Duque Barbabella, coordenador da 17ª Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E também Marco Antônio Carvalho Teixeira, coordenador do curso de graduação em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Passaremos, então, já para esta importante audiência pública. E, neste momento, eu passo a palavra para a vereadora Marcela Trópia fazer as suas considerações iniciais e dar sequência nos trabalhos. Muito obrigado, presidente. Queria agradecer aqui a presença do controlador do nosso município, fazer uma pequena contextualização sobre o processo das emendas que aconteceu no ano passado. A gente teve a votação de uma PELO, né, um projeto de emenda à lei orgânica que instituiu o orçamento impositivo em Belo Horizonte. A gente não tinha sequer orçamento, emendas parlamentares na cidade, e a gente passa para ter um processo totalmente novo e que, como todo processo novo, precisa de melhorias a cada ano que ele enfrenta, e por isso essa comissão nasceu, né? No ano passado a gente teve um desafio muito grande aí, não só processual, né, de alocação das emendas. O pessoal do executivo sofreu muito também na execução dessas emendas e está sofrendo agora com a execução nesse ano. E a nossa intenção aqui na comissão é fazer uma revisão de processo, fazer melhorias legislativas, né, nos dispositivos que hoje, não só esse trecho da lei orgânica, mas também no regimento da casa, e a gente melhorar realmente esse processo de indicação, tanto para os vereadores, quanto para as assessorias, quanto para o executivo, que a gente sabe que penou no ano passado e nesse ano para conseguir deixar tudo no jeito. E a intenção com essa audiência pública de hoje, após outras 3 ou 4 que a gente já fez, a gente escutou o pessoal da assistência social, que o Conselho ainda tem um peso muito grande no crivo das entidades que podem receber esses recursos. A gente escutou formas criativas de destinação desses recursos, então trouxemos aqui parlamentares e outras instituições que fazem uma destinação com critérios, com processo seletivo, com divulgação ampla. E a gente também escutou aqui a Maíra, né, que é secretária, escutamos o executivo, o João, escutamos aqui o executivo estadual, que já faz esse processo há 4 anos, e chegou a hora da gente escutar os órgãos de controle, porque o que a gente menos quer, né, vereador Wilsinho, é que a casa vire motivos de escândalo por uma destinação ruim das emendas parlamentares. Então, a intenção da nossa audiência de hoje é preventiva, para que a gente possa falar dos riscos e do que a gente tem que, eventualmente, fortalecer nos dispositivos legais para evitar que a destinação seja feita de uma forma pouco republicana e até com viés de corrupção. Então, nesse sentido, eu deixo a palavra para o controlador, nesse momento, poder apresentar o que a controladoria tem feito em relação a esse processo. Depois tem algumas perguntas aqui, mas que, eventualmente, já podem ser sanadas com a sua fala inicial. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer o convite, cumprimentar nosso presidente Wilsinho, vereadora Marcela Trópia,
vereador Claudinei, né, parece que está presente aí também, dizer que para mim é uma satisfação poder estar aqui no Parlamento, a Casa do Povo, a Casa da Sociedade, e podem ter certeza que toda vez que for convidado, estarei presente em absoluto respeito ao relevantíssimo papel desempenhado pelo Parlamento brasileiro. Bom, eu também louvo, né, a iniciativa da Câmara de constituir essa comissão especial de estudos acerca do orçamento impositivo. De fato, é uma matéria relevante. Acredito que, sob a perspectiva conceitual, é importante que o Parlamento esteja mais próximo, de fato, da destinação dos recursos públicos e possa fazê-lo aí da melhor forma possível. Por isso, essas iniciativas são, de fato, louváveis para que a gente possa construir, né, um modelo mais adequado envolvendo esses repasses dos parlamentares e a forma pela qual os recursos são aplicados. Bom, vereadora, em verdade, essa, como foi dito, é uma sistemática nova, né? Se não me engano, a emenda à Lei Orgânica número 34 de 2021 é que efetivamente permitiu que, de forma individual, os parlamentares pudessem alocar recursos no orçamento municipal e, de forma especial, com a possibilidade de indicação de entidades limitadas, neste caso, à assistência social e saúde. Então, como já foi dito aqui anteriormente, regras precisam ser observadas e muitas delas já estão estabelecidas em legislações, inclusive federais, como a legislação do SUS, no caso das emendas de saúde, e a legislação da assistência social, no caso dessa rubrica. Bom, quando a gente fala, né, de controle, a gente tem que entender que o controle tem diversas facetas. A gente tem, né, o controle parlamentar direto, temos o controle judicial, temos o controle administrativo. Então, o que a gente hoje trabalha, e foi importante essa convocação também, esse convite, aliás, né, de outros órgãos, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, porque a gente hoje tem que trabalhar de forma complementar, né? Esse sombreamento de controle é algo que é profundamente ineficiente. Então, hoje, por exemplo, lá na Controladoria do Município, a gente procura sempre, até porque eu sou servidor efetivo do Tribunal de Contas do Estado há mais de 2 décadas, e então a gente tem um excelente diálogo com o tribunal, a gente sempre procura também fazer ações conjuntas e ações que não geram um retrabalho, um sobretrabalho para nenhum dos órgãos envolvidos. Vereador, especificamente em relação às emendas impositivas, a gente tem que trabalhar sob a perspectiva do controle, primeiro, para dizer que controle não é execução. Idealmente, a gente trabalha ou deve trabalhar a ideia de segregação de funções, ou seja, quem controla não executa, quem executa não controla. Porque senão você cria mais uma etapa no processo que pode engessar, burocratizar e até atrasar a destinação desses recursos. Então a gente tem que trabalhar um controle de forma inteligente, trabalhando aí essa questão do risco é muito importante, né? A gente olha a materialidade, olha a relevância, olha a complexidade, para que a gente possa conseguir avançar nessa perspectiva. Então eu acho assim, tem várias etapas envolvendo esse processo de emendas impositivas. A primeira delas, como já foi trabalhado aqui, é a própria escolha ou a própria destinação dessa verba. Como que ela pode se dar da melhor forma possível? Aí eu acho que é mais uma questão política. Eu acho que aí é importante a questão do diálogo entre os poderes, executivo e legislativo. Eu acho que na construção da própria LDO e da LOA isso pode ser melhor trabalhado para que as prioridades do município possam ser, de fato, compreendidas e os recursos serem alocados para aquelas ações, para aqueles projetos, para aquelas políticas que, de fato, sejam mais relevantes e possam ter um ganho maior para a sociedade. Então, essa questão é mais um filtro político, que aí, vereador, é uma questão interna aqui, eu acho, esse é o primeiro filtro, vamos chamar assim, e talvez a gente possa avançar, ser discutido aqui em qual nível, né, de
vamos dizer, de controle vocês querem. Tem algumas iniciativas, parece que eu até vi, né, chamo de Tinder, né, entre projetos e interesse do Estado, né, eu vi até, eu tenho uma servidora, que é a nossa diretora de Prevenção e Combate à Corrupção, que participou de um projeto agora na Universidade de Columbia, em Nova York, de liderança feminina, não sei se a vereadora deve conhecer. Ela foi uma das selecionadas, participou lá, e isso foi bastante discutido, né? A gente conseguia algo do tipo na entrada, vamos dizer assim, para que a seleção das entidades ou dos objetos do recurso sejam melhor estabelecidos. Essa é uma questão interna. Bom, o que eu posso dizer, como é uma questão nova também, os controles que a gente tem em relação aos recursos da emenda impositiva são os mesmos controles que a gente tem em relação a outras verbas orçamentárias. Tá? Então, por exemplo, a gente tem duas formas de controlar. A gente pode fazer, né, um controle de riscos, um controle preventivo e um controle repressivo, por exemplo, por meio de representações, denúncias ou coisas dessa natureza, né? O que eu estava até comentando ali com a assessoria, mas isso a gente não tem implementado especificamente para esses recursos do orçamento impositivo municipal, a gente faz uma avaliação de riscos dos destinatários. No caso, a gente fez na Covid de fornecedores. Então, a gente faz uma avaliação, por exemplo, né? Na Covid, a gente verificou, a empresa já foi declarada inidônea em algum outro ente federativo, já houve, por exemplo, alguma suspensão ou impedimento de contratação ou licitação com o poder público em outro ente, os sócios da empresa, de alguma forma, já foram envolvidos em ações de probidade ou ações penais ou algo do tipo. Isso barra vamos dizer, a parceria ou a contratação, não, mas você liga alertas. Então, a nossa ideia de relatórios de riscos melhore seus controles. Então, por exemplo, eu vou arrumar, né, um fiscal de contrato mais preparado, vou criar salvaguardas durante o processo, checkpoints. Isso a gente faz de alguma forma, mas não temos algo específico para as emendas impositivas, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta, claro. Se me permite, e também fazer uma observação. A senhora está representando alguma dessas entidades convidadas aqui? Não, ela é da minha assessoria. Da assessoria. A senhora quer ocupar um lugar aqui com a gente? Faça favor. Uma das grandes dificuldades que se tem às vezes, aquela entidade presta um serviço relevante, mas não se encaixa nos critérios da assistência social. É uma dificuldade que a gente tem aqui na casa para tramitação dessas possíveis indicações. De fato, esse é um problema real, porque a legislação exige que a entidade, no caso da assistência social, né, eu acho que por isso que talvez, ao limitar a destinação direta para entidades, né, os vereadores ficaram limitados às amarras que a própria legislação traz. No caso da assistência social, é obrigatório que a entidade esteja, né, inscrita lá no Conselho Municipal, obrigatoriamente, porque essa é uma exigência, inclusive, da legislação federal, sob pena de ela não preencher os critérios. Aí a gente vai falar dos impedimentos, que é uma outra forma de controle, né? Mas o marco regulatório, ele já não contempla essas diretrizes para poder entrar, que não necessariamente tenha que passar pela Conselho de Assistência Social, a entidade esteja cadastrada? No caso, primeiro, né? Tecnicamente, a gente tem que entender o que por exemplo, é saúde, o que é assistência social. Lá na lei, na LOAS e outras leis da assistência social, está especificado o que configura a assistência social. Então, às vezes, uma entidade que desempenha um papel relevantíssimo, né, no bojo da sociedade, ela não se enquadra nos critérios que a legislação estabelece para que ela seja considerada como assistência social. Porque, assim, muitas vezes, né, até a Maíra entende disso muito mais do que eu,
A Maíra falou assim, olha, nem sempre tudo que é destinado, por exemplo, à população vulnerável, à população de baixa renda, é considerado assistência social. Então, a gente tem que ver, tecnicamente, o que a lei considera como assistência social. Talvez a gente possa olhar os limites das competências legislativas dos entes federativos para ver se sobra alguma competência legislativa residual para o parlamento municipal, para que ele possa, de alguma forma, tentar aí reenquadrar ou ampliar esse rol de entidades, ou uma outra opção é tornar isso mais aberto e permitir outras entidades, né, que prestam serviços relevantes, mas não se enquadram, porque a nossa emenda municipal, ela, no caso de escolha direta da entidade, ela expressamente dispõe que tem que ser assistência social ou saúde, né? Então, assim, talvez possa ser uma mudança legislativa para permitir um rol maior de entidades a serem beneficiadas. Eu acho que é uma medida interessante. A outra seria verificar se há alguma competência residual legislativa, considerando, né, as competências estabelecidas na Constituição, para que o município, de alguma forma, possa, talvez, né, ampliar o rol ou minudenciar alguma daquelas hipóteses que a legislação federal estabelece como requisitos para que a entidade seja considerada de assistência social. Acho que nesse caso, são hipóteses que podem ser feitas. Eu te agradeço, mas é importante a gente fazer essas perguntas, porque é a maior dúvida dos outros vereadores. Aqui estou eu e Marcela, mais três titulares desta comissão, tem outros 5 vereadores também que participam dessa comissão, mas temos aqui 41 vereadores que têm o mesmo direito igual de utilizar, né, essa As emendas são divididas irmamente? Igualitariamente, é tudo de forma... Cada um tem o mesmo... 2022 foi 0,8, ano que vem 0,9, na receita corrente líquida, dividido por 41. Justamente, assim é isso. Então, a gente não quer de forma alguma facilitar de forma a deixar a coisa solta e sem uma regulação mais que iniba a pessoa, iniba o vereador, iniba o parlamentar de fazer alguma indicação que seja de modo equivocado. Né? A gente quer bastante transparência, a gente não quer tirar a transparência do processo que se iniciou. Mas a gente também tem que ouvir os vereadores e trazer para essa mesa, para essa sala de discussão, para esse fórum que a gente tem, para poder dirimir essas dificuldades que eles estão tendo aí, eles têm um entendimento. Essas reuniões nossas, elas ficam gravadas, né, e qualquer vereador que tiver interesse em aprofundar mais a respeito, até para tirar suas dúvidas. Então, por isso a gente faz essas perguntas, às vezes a gente já fez até para outras pessoas. E a gente jamais quer deixar uma corda bamba onde facilite um mau uso do recurso público. A gente quer uma corda firme, onde o recurso público seja democraticamente utilizado por mais de uma caneta, que era só do Executivo, para também as outras 41 canetas poderem utilizar. Mas, vereador, queria tranquilizá-lo de certa forma, de certo modo, para dizer que, na verdade, esses aperfeiçoamentos, eles são naturais. A vereadora Marcela lembra-se bem, na reforma do Estado, ainda na década de 90, né, o Plano Bresser, que, sob o ponto de vista normativo, principalmente, fez vamos dizer, um giro de uma administração pública estritamente gerencial para o que a gente chama administração burocrática para uma administração gerencial. Um dos pilares dessa reforma gerencial foi exatamente a transferência de atividade de interesse público, utilidade pública, para entidades privadas sem fins lucrativos, é o que a gente chama de terceiro setor. E naquela época, ainda na década de 90, tivemos, pelo menos no plano federal, as leis das organizações sociais e das OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Até hoje, vereador, esse processo vem sendo aperfeiçoado. Quer dizer, a ideia é boa,
né? Mas a gente são questões muitas vezes novas, são questões muitas vezes complexas, porque você muda, né? Por exemplo, quando o Estado deixa de ser o grande protagonista, né, o grande vetor, ele per si, do desenvolvimento econômico e social, e transfere isso, né, seja por meio de concessões, permissões ou parcerias público-privadas, né, de serviços públicos, por exemplo, e, de outro lado, atividades de utilidade ou interesse público para o que a gente chama de terceiro setor, esse é um processo que ainda está sendo desenvolvido. Para você ter uma ideia, né, somente em 2014 é que a gente teve, com aplicação a partir de 2017, do MIROSC, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que também veio atuar ou veio tentar melhorar a atuação nessa perspectiva. Então, eu acho assim, eu louvo até, fico muito satisfeito de o parlamento permitir que diversos atores possam sentar essa mesa e discutir, mas para dizer que é isso. A gente sempre brinca, esse é sempre um caminhar para, e nunca um chegar a. Nada vai estar sempre pronto e acabado. Então, assim, a gente pode sempre melhorar, pode sempre aperfeiçoar. Eu, por exemplo, né, lá na Controladoria, a gente, em parceria com os outros órgãos, a gente procura, por exemplo, sempre fazer manuais, fazer cartilhas, porque isso às vezes ajuda, né? A norma, ela reduz o que a gente chama de ruído decisório, né? Porque o ruído é um dos erros, ao lado do viés, que podem atrapalhar a escolha, vamos dizer, de soluções melhores. Então, a gente tem que reduzir, né? Tentar mitigar. E eu acho que esse processo aqui, um processo democrático, ele é muito importante. Então, eu acho assim, a gente precisa partir dessa compreensão, o que é assistência social, né? O que caracteriza uma entidade como assistência social, quais são os requisitos e critérios que ela precisa ter para ser considerada uma entidade de assistência social, ou os vereadores entenderem que eles podem ampliar esse rol para outras entidades que, não obstante não estarem classificadas dessa forma, mas são lá da cultura, são do esporte ou da própria saúde, né, que tem aí uma outra lógica. O MIROSC tem uma lógica, a saúde tem outra lógica, né? Mas eu acho que isso é uma questão que pode ser melhor debatida aqui internamente no parlamento. E sobre controles, por exemplo, o MIROSC já tem alguns controles, né? A gente não pode celebrar parcerias, por exemplo, com entidades que tenham lá no seu corpo diretivo membros da administração municipal, parentes até terceiro grau, enfim. A gente tem alguns filtros, mas não são filtros específicos. Ai, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta, e aí que esse microfone desse plenário a gente aperta e ele desliga o do outro. Marcela, antes de você fazer a pergunta, eu te convido para assumir a presidência aqui. Vou precisar sair hoje, eu tenho alguns outros compromissos que já tinham sido assumidos antes. Tranquilo. E transfiro essa presidência nesse momento, às 10 horas e 46 minutos, para a vereadora Marcela Trópio. Se quiser ocupar esse microfone aqui, tá bom. Tá, daqui a pouco eu vou para aí. Queria aproveitar, porque esse ponto, para mim, é talvez um dos mais críticos do que a gente corre de risco aqui na Câmara. A gente sabe que alguns vereadores dessa casa têm sido investigados, sim, pela indicação das emendas do ano passado, pelo Ministério Público, etc., por estarem em ONGs, né? A gente não necessariamente essa relação é escusa por natureza, mas ela pode vir a se tornar. E aí eu queria entender em que fase do processo de indicação das emendas a gente pode blindar que essa indicação ela sequer aconteça. Porque se a gente chegou ao ponto de ter que fiscalizar, do Ministério Público ter que vir para dentro dessa casa para poder investigar, é porque a indicação aconteceu. E a gente poderia ter evitado isso antes. E aí eu não sei se a gente precisa ter uma amarra legislativa, repetir o dispositivo, ou se a gente consegue só fazer um filtro decisório, administrativo aqui na casa para evitar que isso aconteça. Bom, vereadora, na minha avaliação, né, o primeiro filtro pode ser nesta casa. Vereador, obrigado. Muito obrigado. O primeiro filtro pode ser feito, né, nesta casa. Né? Pode ser criada aqui uma comissão e até a Controladoria pode até dar um apoio nisso para que possa, quando houver uma destinação específica para determinada entidade, para que se faça ali uma avaliação, né, um checklist ali dessa entidade,
para ver, por exemplo, se ela preenche os requisitos ou se não há algum impedimento, né? Vamos chamar assim. Da nossa parte lá, compete ao município, uma vez estabelecida a destinação do recurso e da entidade, a gente vai seguir o que está na legislação, a gente vai cumprir o que está na legislação. Então, a parceria, vão ser observados aqueles critérios que a lei do Miroski, por exemplo, institui. Então, se houver, né, a gente tem lá, isso já hoje, para todas as parcerias, não apenas para as da emenda impositiva, toda vez que uma nova parceria vai ser celebrada ou vai haver aí, uma prorrogação dessa parceria, aquelas, por exemplo, que implicam em ações continuadas, a Controladoria hoje ela emite uma certidão em que se verifica se aquela entidade não tem pendências, mas, neste caso, as pendências são limitadas a eventuais omissões no dever de prestar contas ou contas prestadas indevidamente. Então, a gente faz toda a parceria, a Controladoria é acionada, ela emite uma certidão, então, de alguma forma, já é algum filtro, né? Mas pode haver também, como eu disse, como a gente fez na Covid, mas isso implica, por óbvio, né, uma força de trabalho dedicada, você fazer uma avaliação de riscos dessas entidades. Então, isso pode ser feito. Aí você vai fazer uma avaliação mais aprofundada, que envolve alguns impedimentos, né, algumas incompatibilidades. Isso pode ser feito também. Tem que ver a ideia aí, a gente tem que fazer uma avaliação até de custo-benefício, até que ponto esse controle deve ir, para também não ficar uma coisa muito burocrática que pode atrasar, e a gente sabe que essas destinações elas precisam ser gastas dentro do exercício, ser empenhadas, enfim. Nesse sentido do que você trouxe sobre os convênios, você comentou que a Controladoria ela entra no processo de celebração para verificar se essas entidades que estão firmando convênios, seja na assistência social, na saúde, a gente sabe que a Prefeitura tem milhares de convênios ali, milhares não sei, mas uns 3 mil convênios, né? centenas. Porque convênio não, parceria, né? Aí termo de fomento, termo de colaboração e convênio, aí são naturezas diferentes. Sim. E aí, considerando todos esses instrumentos, a Controladoria entra nesse primeiro momento para verificar se essa entidade ela está com tudo limpo, ou se ela fez as prestações de contas, etc. Como o Estado falou aqui, vai lá no CAGEC, né, confere se está tudo certo. Mas e durante e depois? Qual é a participação da Controladoria nesse processo? Só para a gente entender, vereadora, que o Miroski trouxe uma lógica de prestação de contas distinta de um convênio, por exemplo. A gente sabe que a prestação de contas do convênio ela é uma prestação de contas detalhada, financeira, nota fiscal a nota fiscal, extrato bancário a extrato bancário, instrumento formal a instrumento formal. O Miroski tem outra lógica. A lógica do Miroski na prestação de contas é uma prestação de contas de resultados. Então, os relatórios parciais, por exemplo, que são feitos pelas entidades, elas se referem não aos gastos propriamente ditos, ou a forma pela qual os gastos estão sendo feitos, mas se o objeto está sendo cumprido ou não. Então, a partir do plano de trabalho, e aqui parece que houve, né, uma discussão sobre o grau de detalhamento dessas emendas, porque isso às vezes dificultava a execução, né, parece que isso conseguiram, até a Maíra me pontuou que isso chegou a ser um bom termo em relação ao grau de detalhamento, mas no plano de trabalho eu estabeleço ali, né, as etapas de cumprimento do objeto e eu me limito a isso, né? Então, se o objeto, e quem, na verdade, é igual convênio, né? A prestação de contas em si, ela não é feita para o órgão de controle, ela é feita para quem repassa o recurso. Então, a prestação de contas, por exemplo, vamos dizer que a Esmazac que celebrou parceria, o relatório do desenvolvimento da execução ele é mandado para a Esmazac e, por óbvio, com base nesse relatório, a gente emite a certidão. Outros controles podem ser feitos? Podem. Né? Podem ser feitos, aí uma avaliação de custo-benefício, até que ponto vale a pena. Eu acho que teria que ter uma matriz aí de risco, talvez, para ver. Porque, às vezes, por exemplo, né, tem uma emenda de R$2.000, R$3.000, né, não tem limite de valor. Né? Às vezes, o controle tem que
vamos dizer, tem que se pagar. Às vezes o controle fica mais caro do que a execução em si, aí é melhor não ter o controle. E aí, nesse ponto, eu faço sempre várias emendas aqui à LOA, né, à LDO, falando sobre transparência, é um tema super caro para nós lá no mandato. A bancada do Novo aqui na casa talvez tenha sido a primeira bancada do Brasil a ter um plano de integridade, porque a gente leva isso muito a sério. E aí tem regra para tudo, para recebimento de presente, para aceitar convites para determinadas viagens e palestras. A gente colocou tudo lá dos nossos compromissos, né? Na bancada a gente tem vereadores que têm atividades profissionais distintas da política, né? Eu sou servidora de carreira, mas o Braulio, por exemplo, é consultor imobiliário. Então, assim, ele tem eventuais conflitos de interesse da atividade aqui, e a gente relatou isso tudo lá no plano. E aí eu sei o trabalho que deu, a gente só conseguiu fazer porque eu tenho um apoiador voluntário que contribuiu com esse plano de integridade. E eu queria saber se a controladoria hoje, com o quantitativo de pessoal que tem, com tudo que tem que abraçar na prefeitura, se as emendas impositivas sobrecarregaram vocês de certa forma, e se seria interessante a gente construir, eventualmente, um acordo entre executivo e legislativo para que parte desse orçamento fosse destinado para a fiscalização e a garantia da prestação de contas, porque o pessoal do Estado trouxe essa demanda, que no governo do Estado tem emenda parlamentar de 2012, que não tem prestação de contas concluída, que o negócio está em aberto, porque não tem braço para terminar. Então, acho que é temerário que a gente tenha uma atuação da controladoria super forte no início, com essa gestão de risco, garantindo que a entidade está ok, e que não finalize esse processo, né, até o final, de fato, ali. Bom, vereadora, primeiro, louvar, né, essa questão da integridade partidária, ela é fundamental, acho que é um caminho muito interessante. Para dizer também, só que abrindo um parênteses, que nós, eu digo, a prefeitura, a gente abriu uma consulta pública, não sei se a senhora está a par, está aberta a consulta pública para toda a população, para a academia, a Fundação João Pinheiro, que está nos dando esse apoio, para que a gente reelabore o nosso Código de Ética Municipal, não só do agente público servidor, como da alta administração. Então, está aberta em consulta pública, a gente faz aí já o convite para que toda a população possa contribuir. Esse trabalho está sendo coordenado na academia pelo João Pinheiro, a gente já abriu para servidores e para a população, e a gente pretende, então, a partir disso, fazer um código de ética que reflita os anseios da sociedade belo-horizontina, trazendo essas questões, né? Questão de limites, né, de conflito de interesse, essa questão, né, do próprio nepotismo, né, a gente conseguir, então, trabalhar essas questões de uma forma mais legítima, que com a participação da sociedade. Bom, vereadora, eu acho assim, a gente está num momento hoje de transição que a gente tem que avaliar até que ponto vale a pena investir neste momento, que é a mudança do nosso sistema, da gestão orçamentária financeira do município. Hoje, até a gente está com tratativas com a Câmara, porque há uma exigência de que seja feita, inclusive, de forma conjunta, legislativo e executivo. Só que o nosso sistema hoje, que é o SOF, né, é um sistema antigo e que está sendo substituído, está em desenvolvimento pelo GRP, que ele é integrado, né, a gente tem muito mais condições de fazer cruzamentos, relatórios nesse novo sistema e já introduzir, por exemplo, controles automáticos, que é muito mais, eu acho, são muito mais eficientes do que a gente talvez investir em mexer no SOF, que é uma ferramenta que vai ser descontinuada. Então, eu acho assim, fundamental, e até louvo, viu? Ficaremos muito satisfeitos se puder, para a controladoria, serem destinados recursos para que a gente possa melhorar e amplificar nossos canais, né, de transparência e outras atividades. Será muito bem-vindo, viu, vereadora? Se pudermos aí contar com o apoio do parlamento para que possamos melhorar a nossa atuação. Será muito bom. Hoje a gente já tem algumas questões no nosso sistema, há um código que identifica que é orçamento impositivo, mas os controles ainda são controles
primários, vamos chamar assim. A gente precisa aperfeiçoar e evoluir muito e realmente ver conjuntamente como que isso pode ser feito, né? Porque, como eu digo, Belo Horizonte tem um orçamento de mais de 15 bilhões de reais, a parte do orçamento impositivo é na casa de cento e poucos milhões. Então, tem que ver aí como que a gente pode e qual o interesse também da gente fazer isso de forma conjunta. Tem um PL, inclusive, né, que está aí para o segundo turno, da política de dados abertos. A gente está trabalhando conjuntamente com a vereadora Fernanda Otoeste, estivemos discutindo o projeto e o substitutivo do colégio de líderes que foi colocado. A nossa ideia é sempre evoluir, precisamos sentar, talvez, com as equipes e ver qual o grau de detalhamento de ações de controle se entende adequado e necessário. Acho que é por aí. E para a gente caminhar para o final, controlador, uma última dúvida, se a Controladoria tem trabalhado em cima de algum guia de boas práticas para a destinação das emendas parlamentares, se está no radar ou se ainda não é uma prioridade que vocês pretendem abraçar. Volto a repetir, é uma questão nova, né? O primeiro orçamento foi este, agora de 2022. A gente, na verdade, não tem nenhuma ação específica em relação a emendas impositivas. A gente tem ações gerais, ações globais que se aplicam. É possível ser feito? Aí a gente tem que discutir, ver questão de força de trabalho, questão de equipe, questão de sistemas, né? Que a gente precisa conversar. Se for interesse, é possível que seja feito. Tá? Legal, essa aí eu vou levar para o João Paulo, essa ideia. Bom, o vereador Wilson precisou se ausentar, eu não tenho nenhuma outra pergunta, o resto já foi aqui sanado. Foi uma reunião mais breve mesmo, só para a gente tocar nesse ponto controle, que para mim é muito caro e, inclusive, votei contra as emendas parlamentares aqui, porque eu acho que elas geram mais externalidades negativas do que positivas, mas, uma vez o processo instaurado, a gente não pode se negar de fazê-lo da forma correta, né? Queria te agradecer, viu, controlador? Muito bom te conhecer pessoalmente, a gente ainda não tinha tido contato. O nosso gabinete tem um trabalho com transparência muito grande, é uma coisa que é um pilar lá do mandato, foi um pilar da campanha. O código de integridade a gente leva à risca lá no gabinete. E muito bom ter você aqui na nossa comissão, e ficou muito claro o papel que a Controladoria faz nessa celebração de convênios, de termos de fomento, etc. O João comentou aqui que já tomou nota da sugestão do guia. Queria agradecer a presença e, eventualmente, se tiverem qualquer ideia para que a gente possa incluir no relatório final da comissão que já está sendo feito, nos envie de algo que possa tornar o controle um pouco mais robusto e preventivo, né? Que é o melhor remédio que a gente pode ter. Vereador, eu que agradeço a oportunidade. Queria dizer que temos trabalhado muito lá na Controladoria, estamos também de portas abertas para discutir questões, né? A gente está lá com a LGPD, está com o portal, está com a LAI, que são questões também muito importantes, que precisam ser melhoradas e aperfeiçoadas. Como eu disse, tudo é um processo. Também colocamos lá nossa equipe à disposição do seu gabinete, se quiser discutir, implementar melhorias. E já vou falar com o João Paulo também, em função dessa reunião, o que a gente já pode avançar. Ele já esteve comigo previamente, a gente já rascunhou algumas ideias, mas vamos construir isso também com o apoio do Legislativo. Eu acho que fica mais legítimo e os resultados, com certeza, serão melhores. Muito obrigada. Queria agradecer a todos. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a nossa 11ª reunião especial da Comissão Especial de Estudos, às 11h02 do dia 25 de agosto de 2022. Muito obrigada.